Exatamente. Essa independência é muito perigosa. E eu poderia denominar esse caminhar independente, esse processo de independência, como sendo a jornada do caos. Entenda, em casos eventuais, temos a depressão de origem física e de origem espiritual. Não vamos aqui também banalizar, naturalizar o espiritual. Nós entendemos que existe forças malignas com batalhas travadas 24 horas para deturpar o plano de Deus para nós aqui na terra, que está lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Isso aí é óbvio. E temos também a depressão de origem física, é quando há uma disfunção hormonal, alguma alteração, e a pessoa vai lá, faz o tratamento, toma o remédio, trata como qualquer outra enfermidade e sara. Só que por que que as pessoas começaram a dizer que a depressão é o mal do século? Porque além desses casos de depressão de origem física e de origem espiritual, a maioria dos casos de depressão são originados no emocional, são de origem emocional. E eu vou explicar como que isso acontece dentro de um contexto bem atual. O diabo, à medida que o tempo vai passando, ele vai se munindo de novas armas. E a gente percebe nessa correria do dia a dia que uma das estratégias que Satanás tem usado é nos encher, nos empanturrar de tanta programação, de tanta responsabilidade, de tanta coisa, de tantos afazeres, sejam eles profanos ou sagrados, sejam eles religiosos ou familiares ou de âmbito profissional, não importa. Fato é que hoje, se você encontrar alguém com tempo, essa pessoa tirou na sorte grande, que hoje ninguém tem tempo. O que se torna uma contradição, porque quando você vê aquelas discussões infindadas em algumas postagens em rede social, você percebe quantas pessoas estão com tempo sobrando, né? Para ficar ali debatendo e digitando e retrucando. Então, isso chega a ser uma contradição. Mas é fato que é uma estratégia do inimigo nos encher de tantas coisas que a gente não tenha tempo para estar com o nosso Criador na viração do dia, como Adão fazia todos os dias. Ele tinha um tempo para estar com o Senhor. E isso, essa correria, essa falta de tempo, nos ocasiona, inclusive, a falta de paciência. Hoje você pode ver que um áudio de WhatsApp, um vídeo, não pode durar mais do que 3 minutos. Ninguém tem paciência para ver isso tudo, porque a gente está numa correria tão frenética que a gente já não sabe mais sentar, contemplar o pôr do sol, chupar uma laranja na porta da calçada com os filhos. Sabe aquelas coisas que você acha, nossa, poderia estar fazendo outra coisa? E nos tempos ociosos que temos, estamos lá, conectados. Então, desconectar do mundo para tirar um tempo com o céu, para tirar um tempo com Deus, é algo realmente muito raro. Então, a gente vai se habituando a essa rotina de não ter tempo mais com Deus. Eu vivi uma época da minha vida em que eu estava tão envolvida com o ministério. Tem que fazer o programa, é o chá, é o culto de mulheres, é criança, é jovem, é escola dominical, é limpeza da igreja, é pamonhada. Eu estava tão envolvida ministerialmente que eu percebi que o meu ministério estava me roubando de Deus. Porque eu tinha 100% do meu tempo dedicado ao ministério. Mas o tempo de qualidade, de oração, de leitura da palavra, tá ficando de lado. É claro que eu orava por pessoas. É claro que eu lia a Bíblia preparando sermões. Mas aquela hora de você ler e falar assim, caramba, como Deus falou comigo, comigo. Não assim, meu Deus, que texto forte. Vai ser uma pregação e tanto. Já tinha muito tempo que eu não passava. O que Deus fez? Deus me parou. Nos trouxe para um lugar, nos deixou um ano para estar descansando e reclusos nele. Foi assim um tempo de muito crescimento. O meu casamento melhorou, minha família, meu Deus, a minha saúde física melhorou. Porque eu entendi que vida ministerial, apesar de caminhar junto com vida espiritual, não é a mesma coisa. E então, voltando aqui na nossa
linha de raciocínio a respeito do tempo, o diabo ele tem feito isso. Ele tem tirado o nosso tempo ou tem aprisionado o nosso tempo, porque tempo é prioridade. Se você prioriza algo, você vai arrumar tempo, você vai arrumar recurso, você vai arrumar um jeito, mas você vai estar lá, você vai fazer, né? Então, o que que acontece? Com todo esse ritmo frenético, nós deixamos de ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como a gente não tem mais tempo, como a gente não tem mais tempo, a gente deixa de ouvir. Deixando de ouvir, a nossa fé vai diminuindo, ocasionando o esquecimento de quem é o Deus a quem servimos, ocasionando o esquecimento de quem é o nosso provedor, o nosso defensor, o nosso cuidador. Aí gera em nós um sentimento de orfandade espiritual. A gente se sente sozinho, a gente se esquece que existe um Abba, e aí, como nós já não acreditamos que Deus está guiando a nossa vida, que Deus não é capaz de nos defender de uma calúnia, que Deus não é capaz de prover aquilo que precisamos, aí a gente quer fazer tudo na força do braço. Aí vem as crises de ansiedade, porque carregar o fardo de uma vida sobre os nossos ombros é pesado demais. E é por isso que Jesus fala: vem para mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz para as vossas almas. Olha que receita! Isso é a receita da felicidade, da longevidade, da centralidade, do equilíbrio. Então, esquecendo que existe um Deus por nós, nós começamos a querer agir segundo a nossa força, segundo a nossa conveniência, a nossa influência, segundo a nossa inteligência. Aí a gente não aguenta o fardo de viver, porque a gente quer colocar sobre nós um jugo que pertence ao Senhor, um peso que pertence ao Senhor, porque o trabalho pesado é do Senhor, o nosso é só confiar e descansar. E aí que vem as crises de ansiedade, vem a fadiga crônica, a exaustão emocional, a síndrome de burnout, na qual eu fui vítima também, trabalhando para o Senhor, fazendo coisas nobríssimas, coisas lindas, mas eu estava me matando. Aí a gente não vai para uma boca de fumo, puxar um beck lá, fumar um crack, mas a gente enche a cara de remédio para dormir, para acalmar, para rir, para chorar, para acordar. E aí a gente gera assim uma sociedade de hipocondríacos, né? De pessoas dependentes de medicamento para conseguir viver. Quando a proposta do Senhor é: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E aí essas crises de ansiedade, essas crises de estresse, porque o cortisol aumenta, a imunidade abaixa, a gente começa a adoecer o corpo, começa a adoecer a alma, e isso aí evolui para uma depressão. E no final de tudo, quando a gente procura o tratamento e o terapeuta dentro da sua área de competência, vai tentar mapear, né, a origem daquele problema para poder dar um diagnóstico, um tratamento específico. Dentro da medicina tem que encontrar uma explicação. Mas para nós que entendemos e servimos a Deus, sabemos que o diagnóstico é muito simples. E tem até um nome técnico: apostasia, esfriamento da fé. Se a gente simplesmente tivesse mantido os nossos tempos de qualidade com o Senhor, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas automaticamente, milagrosamente, naturalmente seriam acrescentadas. E esse buscar o reino de Deus não não estamos falando de ministério. Buscar o reino de Deus é o caráter de Deus, os atributos de Deus, os frutos de Deus. Porque quanto mais próximo você está do Senhor, mais parecido com Ele você fica. Mais os frutos do Espírito você evidencia. Menos obras da carne você evidencia também.
Bom, e então a gente tem essa geração de pessoas desequilibradas, pessoas dopadas, dependentes, né? De remédios. Essa é a verdade. Se você não depende de Deus, você vai depender do remédio, você vai depender do terapeuta, você vai depender do advogado, de alguma coisa você vai depender. Porque o Senhor não nos criou para ser independentes. Ele nos criou à sua imagem e semelhança e para dependermos dele. Até porque quando ele sopra sobre o homem e ele se torna alma vivente, é quando ele soprou da sua própria narina, do seu próprio ar, da sua própria vida. E quando nós somos desconectados do Senhor, a gente morre. É igual quando você tira uma planta da terra. Você desconectou a planta da terra, ela vai morrer, porque ela está fora do seu local de origem. Se você tira um peixe da água, ele vai morrer, porque ele está fora do seu ambiente natural. Se você desconecta o homem de Deus, se ele se afasta, automaticamente ele também vai morrer. Então, tudo volta e se afunila para o mesmo ponto. O tratamento sempre foi muito simples, a resposta sempre foi muito simples. Nos deixar ser cuidados pelo Senhor. E eu quero até encerrar essa palavra com o versículo de Salmo 81, versículo acho que do 13, 14, 15. Salmo 81 diz assim: Ah, se o meu povo me ouvisse, e Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto abateria os seus inimigos. Aí ele começa a dizer, né, sobre as bem-aventuranças e fala: eu lhe daria a saciar, eu faria saciar com mel e com trigo mais fino.